A ressurreição é recompensa. Terá a coroa da vida? Sim, com certeza. Terá os galardões? Sim. Só que Salomão está dizendo que não terá recompensa. E Não agora, ter. como é que a gente faz? Só que Olha só. Bom. Então vamos lá. Ele não terá recompensa. Então o senhor já discordou do próprio Salomão. Então para o senhor ver que isso aqui não é além do sol, é aquém do sol, né? Continuando. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século, neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O texto é claro. Então não é uma invenção dos imortalistas. Tá entendendo? É a Bíblia que está dizendo. Mas seguindo ainda na sua fala, o senhor diz o seguinte: não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Ora, se mata o corpo, e o senhor deu a definição para a alma como sendo vida. Psirre, vida. Até aí eu posso até concordar que a alma também pode significar vida, mas não aqui, porque aqui é a parte material. Mas suponhamos que o senhor esteja correto e que nesse contexto alma signifique vida. Como é que alguém pode matar o corpo de uma pessoa, uma vez que o senhor é monista, holista, acredita na aniquilação a partir da morte? Como é que a pessoa pode matar o corpo e ainda continuar aquele que foi morto tendo vida? Agora o senhor piorou a situação. Porque o senhor me diz que alma, psirre, significa direito de vida eterna. Olha só, direito à vida eterna. Eu gostaria que o senhor apontasse para mim qual léxico grego, hebraico, aramaico, ou qualquer idioma que o senhor encontrou o significado para psirre como sendo direito à vida eterna. Para mim, essa é uma criação do senhor. Se não for, ela está bem adequada a uma concepção dos sabatistas ou das testemunhas de Jeová, que também tem essa mesma versão que o Senhor tem. Mas ainda, o Senhor diz o seguinte, que Deus, ele não colocou um espírito dentro do homem. Como não? Nós lemos ali em Zacarias capítulo 12, versículo 1, que Deus formou, ele não soprou, ele formou. E formar, eu apresentei para o senhor, que vem de Yotzer, da raiz hebraica Yatsar, que é formar, modelar, dar forma, mostrando a diferença entre espírito e alma. Então o homem tem, sim, essa parte material constituída por Deus dentro dele. Bom, Carlos, com você. Bom, o pastor Elias disse que eu fiz uma confusão aqui. Eu não falei que Deus não colocou o espírito, não. Eu falei que Deus assoprou o fogo de vida, o espírito. Agora, na questão de Salomão, o Senhor Jesus já tinha vindo à terra, manifestado, Deus já tinha cumprido o seu propósito de salvar o homem, depois, através de Cristo? Não. Então, Salomão, ele não tinha a ideia que nós temos hoje de vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, do ministério de Cristo, né, e da promessa de Cristo voltar para buscar a sua igreja. Tá? Então ele não tinha. Claro que ele não via, porque ele não sabia disso. Ele não via nenhum propósito assim além da morte. Isso o senhor mesmo se refuta. Por quê? O senhor usou o texto como se fosse valendo para hoje. De capítulo 9, Eclesiastes 9. Para o tempo aí. O senhor usou o texto dizendo que era para hoje, que aquele texto lá era a regra. Agora você está dizendo que ele não sabia, não conhecia, então por que o senhor usou o texto? Pera aí um pouquinho, deixa eu raciocinar aqui. 2 contra 1 é ruim daí, né? Não, é porque assim, pastor, irmão Carlos, eu não usei argumento. Eu não usei nenhum argumento. Eu estou perguntando sobre o seu próprio argumento. O senhor usou um argumento e disse que era para agora aquele argumento. Mas quando o Elias contrapôs, eu disse, não, mas é que ele não tinha conhecimento. A minha pergunta, eu não estou apresentando nenhum tipo de argumento. Eu só estou dizendo assim, se o senhor está disso falando, então, por que o senhor usou esse argumento? Porque Salomão sabia que Cristo viria? Não sabia. Só que ele sabia, ele entendia, porque ele, com certeza, ele sabia a essência de Deus. Ele sabia que Deus fez o homem, colocou nele o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente, e ele entendia, sim, que na sepultura aparecem os pensamentos, os desejos, as motivações, entendeu? Então, na questão que ele sabia da condição do homem, da antropologia. Certo. Agora, ele não sabia da questão mais na frente lá. Escatológica, escatológica, isso. Ok, pode continuar, desculpa. Então, aí o pastor falou também sobre... Até fugiu o raciocínio aqui. Na questão, o senhor também falou dessa minha crença ser igual às testemunhas de Jeová, os adventistas. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, aquilo que a Bíblia, que a gente vê nas escrituras, as verdades da Bíblia, elas não pertencem a nenhuma instituição. Elas pertencem à palavra de Deus. Se as testemunhas de Jeová, se os adventistas creem assim,
ponto para eles. Mas na questão de Mateus 10, 28, ali está falando claramente, né, que nós não devemos temer. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, não podem. Só Deus pode matar a alma. O homem não pode fazer nada com a alma. O ser humano não tem poder sobre espiritualmente dizendo, de que Deus vai trazer as pessoas de volta na ressurreição. É isso que o texto está dizendo, pastor Elias. Alma, é isso aí? Não, mas ele tem tempo ainda. Tem tempo. Tá no seu tempo. Depois você podia abrir, né? Então veja bem. Veja bem, ó, o texto fala claramente, tá? Não se deve temer aquele que pode tirar somente a sua vida, mas tem que temer aquele que pode tirar tanto o direito de você voltar a viver. Esse que é a questão desse capítulo. Pode? Eu ainda tem tempo, 1 minuto. Tem 1 minuto ainda. 1 minuto ainda. Tem. E o senhor falou também na questão de eu usar um texto de Eclesiastes, um poema, o senhor falou? Poético? O senhor falou de usar um texto poético lá em Jó. Em Jó? Não. Em Eclesiastes, o senhor falou, né? Foi Jó. Em Jó? Os dois. Então, os também, dois são poéticos. claro. É. Mas os imortalistas, para defender também a questão, né, dos mortos que ficam debaixo do altar, no Apocalipse 6, versículo 9, também vocês usam uma história simbólica, como se João estivesse usando uma história literária. Né? O livro de Apocalipse é um livro simbólico. E nós vimos aí que se olhar para Apocalipse 6:9 de forma literal, nós temos que literalizar outros textos também das Escrituras, tá? Como, por exemplo, se você for pegar Apocalipse 6, que é um texto simbólico, que fala lá que as almas dos santos, daqueles que foram degolados, mártires, estavam lá debaixo do altar, estavam lá exprimidos. Se usar esse texto como literal, vai ter que usar outros também, que depois acabou meu tempo, depois eu vou citar. Ok. Bom, se você quer aprender hebraico bíblico,